Bom, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver a parte masculina, o sistema reprodutor masculino, órgãos reprodutores. Então, basicamente, na verdade, a gente fala de órgãos reprodutores, mas a gente vai focar no testículo, né? Que é a gônada responsável pela produção de gametas, então, e pela produção de testosterona. Essa parte inicial, ela é muito semelhante à parte feminina, alguns slides se repetem. Então, no caso aqui, a gônada é o testículo, especializado então na formação de espermatozoides, que são os gametas, e na produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. A partir da fecundação, a gente vai ter a determinação do sexo genético, no estágio gonadal, aquela gônada, portanto, indiferenciada, com aquela estrutura básica para formar meninas. Isso aqui a gente já viu, mas a gente vai reforçar. Então, as setas cor-de-rosa, elas estão apontando, então, para as gônadas, para as cristas gonadais, onde vão se formar as gônadas, então. Nessa figura do meio, a gente tem esses pontinhos vermelhos, que são as células germinativas primordiais, fazendo o processo de migração para a região, então, das duas cristas gonadais, onde vão se formar as gônadas, onde elas vão se estabelecer para formar, então, os cordões sexuais primitivos, que são essas estruturas aqui. Então, as bolinhas vermelhas são as células germinativas fazendo a migração para a região da crista, se estabelecendo na região da crista. E o que mais a gente tem nessa figura são os dois ductos. Em azul, o ducto mesonéfrico ou ducto de Wolff, que é responsável pela formação do aparelho reprodutor masculino, e em amarelo, o ducto de Miller, que é responsável pela formação do aparelho reprodutor feminino. Isso também a gente já tinha visto. O que a gente tem aqui, então, é que o ducto de Wolff, em azul, ele vai ser responsável pela na presença de testosterona pela formação do aparelho reprodutor masculino, e o ducto paramesonéfico, em vermelho, vai ser responsável pela formação do aparelho reprodutor feminino. O que a gente já viu, então, é que isso acontece devido à presença, o que vai determinar por que é uma gônada com capacidade para formar meninas, é porque para que o ducto paramesonéfrico não se desenvolva e não venha a formar ovários, ele tem que ser inibido. E essa inibição, ela vai ocorrer a partir da substância que é uma proteína, né, o MIF, fator inibitório milleriano, que é produzido a partir da transcrição de um gene, que é o gene SRY, que só está presente no cromossomo Y, portanto só nos meninos. Por isso que então ele vai inibir o ducto de Miller, permitindo o desenvolvimento então em vermelho do canal mesonéfrico ou canal de Wolff, que vai levar ao desenvolvimento então de gônadas e do aparelho reprodutor como um todo masculino, certo? Então, isso vai acontecer nos meninos. Nas meninas, a gente tem então o desenvolvimento do ducto paramesonéfrico com involução do ducto de Wolff. Nos meninos, a inibição do ducto milleriano, que vai evoluir, e o desenvolvimento do ducto de Wolff para formar a gônada masculina. Na figura à esquerda, a microscopia eletrônica de varredura está mostrando, as setinhas laranjas estão mostrando como que ocorre a migração das células germinativas para as cristas gonadais, dando origem, então, a partir do estímulo do ducto mesonéfrico, à formação de uma rede rudimentar no testículo, um testículo primitivo, ali o início da formação do epitélio germinativo na figura à direita, mostrando achorado em azul, e logo em seguida, então, um testículo rudimentar mostrado em verde, onde são formados cordões maciços na presença de testosterona, certo? Devido à produção pelas células que se formam já nesse testículo rudimentar, chamadas de células de Leydig, que são as células que têm função endócrina. Aqui, resumidamente, novamente, a questão do cromossomo Y, que tem o gene, então, o gene promotor do MIF. Se tem o MIF e o TDF, vai formar o testículo na presença de testosterona, então. Ok? Isso a gente já viu. No aparelho reprodutor feminino, os órgãos sexuais internos são o quê? Os testículos, epidídimo, ductos deferentes e as glândulas sexuais anexas, que são vesícula seminal, próstata e glândula bulboretral.
e os órgãos sexuais externos, o pênis e o escroto. Como eu falei, a gente vai focar no testículo. Nesse aparelho reprodutor masculino, então, após o nascimento, esses testículos eles vão crescer em correspondência ao crescimento do organismo do menino, tá? Os túbulos seminíferos vão permanecer até a puberdade como cordões maciços, isso significa que eles não têm luz, eles não são abertinhos no meio, e eles vão ser observados 3 tipos de células. As primeiras células da linhagem espermatogênica, que são as espermatogônias, células ainda não completamente diferenciadas, que vão terminar o seu processo de diferenciação na puberdade e vão se diferenciar em células de Sertoli, e células também indiferenciadas ainda, que estão no interstício, no tecido conjuntivo do lado de fora dos túbulos seminíferos, que são as chamadas células de Leydig, que vão ser as células responsáveis pela produção da testosterona lá na puberdade. Então, tem esses 3 tipos de células. Na puberdade, o que acontecia na puberdade nas meninas? A adenipófise fazia pico de LH e de FSH, era a maturidade sexual. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é constante, não é cíclico. Então, os meninos, uma vez produzindo, fazendo pico de LH e FSH, eles mantêm esses níveis altos. Esses níveis altos levam ao quê? Aumento do diâmetro dos túbulos seminíferos, termina o processo de diferenciação tanto das células de Sertoli quanto das células de Leydig, crescem os genitais e ocorre desenvolvimento de caracteres sexuais secundários relacionados à maturidade sexual. Então, termina a diferenciação das células. Aqui nessa figura, a gente tem acima, como se fosse um corte tangencial ali, né? Sagital, desculpe, do aparelho reprodutor como um todo. Aí tá aumentando um pouquinho, mostrando o testículo em si. Vejam que ele é rodeado por uma cápsula de tecido conjuntivo. Essa cápsula, ela emite septos para o interior do testículo, dividindo esse testículo em gomos. Essa cápsula é chamada de túnica albugínea, tá? E se a gente tem uma rede de túbulos enovelada, quando a gente corta esses túbulos, a gente vai ver várias estruturas arredondadas com uma luz no meio, que são os túbulos seminíferos cortados de forma transversal. Então, ali à direita, a gente tem um túbulo seminífero com células azuis e células roxinhas, e algumas poucas células do lado de fora ali, que correspondem ao tecido intersticial. E abaixo, a gente tem como se fosse uma fatia desse túbulo seminífero, mostrando as células em azul, que são as células da linhagem espermatogênica, as células em roxinho, que são as células de Sertoli, aí uma faixa mais esbranquiçada com alguns núcleos bem achatados, que são as células bioides, 2 capilares sanguíneos e células em cor de rosa, que são as células de Leydig, tá certo? Então, o que é esse tecido intersticial? Esse tecido, primeiro vamos falar do desenho do lado esquerdo. Esse desenho do lado esquerdo, ele tem, é um túbulo seminífero cortado transversalmente. Nesse túbulo a gente tem várias células em azul, que são as células da linhagem espermatogênica, células em roxinho, com um núcleo mais triangular, que são as células de Sertoli, alguns espermatozoides na luz, e do lado de fora a gente tem alguns risquinhos que correspondem às fibras do tecido conjuntivo. Esse tecido é o tecido intersticial, ele é um tecido conjuntivo frouxo. Aí tá apontando ali, ó, célula de Leydig e capilar sanguíneo. Além disso, vão ter fibras e algumas células do tecido conjuntivo que não estão representadas. Essas células de Leydig, apontadas do lado de fora, elas correspondem à porção endócrina, elas são responsáveis pela produção de testosterona, que elas estão sendo apontadas entre 3 túbulos seminíferos na figura histológica do lado direito. Então, elas têm um citoplasma extremamente eosinofílico devido ao acúmulo de testosterona no seu citoplasma. Então, correspondem à porção endócrina.